Hoje a gente vai fazer uma receita, mais uma daquelas receitas de casa. Uma receita de vó, receita de mãe. Receita que todo mundo conhece, mas quer dizer, é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai fazer bolinho de chuva. Mas não bolinho de chuva doce, nós vamos fazer bolinho de chuva salgado. Porque é esse que eu conheci mais quando era criança. Enfim, né? Todo mundo fala no bolinho de chuva doce, mas esquecem do bolinho de chuva salgado. É bom, é uma delícia. Ele com um cafezinho no final da tarde, até com uma cervejinha, né? Porque ele é fica um petisco interessante. Né? Enfim, é bom. Tenta lá. Espera para ver, fica até o final. Não abandona antes de ver o resultado. Vai por mim, é bom para bom. Bom, então aqui os ingredientes todos estão na descrição do vídeo. E como sempre, né, já que você vai ler os ingredientes na descrição do vídeo, passa lá pelo inscrever, se inscreve, dá o seu like ali, tá no caminho, é de graça, né, aproveita, ajuda a gente a promover o canal e a produzir mais conteúdo. Então, curte lá, se inscreve e compartilha essa receita, que talvez seja um pouquinho diferente. Tá? Então todos os ingredientes estão ali com as quantidades. Ali uma quantidade de referência. Aí só um aviso. Essa receita, ela tem variação de casa para casa, né? Enfim, se você for procurar a receita, você vai ver inúmeras diferenças. Eu estou fazendo aqui uma receita mais ou menos básica, tá? A única grande diferença é que vai queijo ralado. É um plus, né? Enfim, mas a ideia é que a massa fique um pouquinho, ela não fique nem muito grossa, nem muito fina. É a descrição perfeita essa, né? Mas que ela fique grossa o suficiente para fritar, tá? Mas também não pode ficar muito líquida. Então, por isso que varia bastante. Inclusive pela quantidade de farinha, pela qualidade da farinha, pelos líquidos, enfim, tá? Mas esta aqui é uma receita com as proporções mais ou menos medianas, que você pode aumentar ou diminuir conforme a proporção. Então vamos misturar primeiro os nossos líquidos aqui, para facilitar, sem sujar muito, né? O leite, um ovo, e aí eu tenho aqui manteiga, uma colher de manteiga mais ou menos, que eu derreti lá no micro-ondas. Ninguém precisa saber que foi no micro-ondas, né? Para ficar mais fácil de incorporar, ok? Então uma colher de manteiga sem sal, tá? Ah, não tenho manteiga sem sal. Tá, não é bom usar manteiga com sal, mas enfim, se for usar, maneira depois no sal, porque depois a coisa complica, né? Então agora vamos bater aqui os nossos líquidos, dá uma mexida, não se preocupa muito com a manteiga, porque depois ela vai incorporar junto com a farinha e tal. Então vamos lá, vamos incorporando a nossa farinha, aos poucos aqui, e aí você, como eu disse, as proporções elas estão ali como uma referência, né? A ideia é que a gente bata e fique uma massa homogênea, não muito fina. Mas se precisar a gente põe um pouquinho mais de leite ou um pouquinho mais de farinha. No caso aqui, talvez um pouco mais de leite. Bom, como eu disse, isso aqui, as quantidades são referência. Aqui eu nem terminei de colocar tudo e ela ficou meio grossa. Então eu vou botar um pouquinho mais de leite, uma meia xícara mais ou menos. Tá? Vou incorporando aos poucos para diluir. Só cuidado para não fazer muita sujeira. Nem usei toda a farinha. Usei por volta de uma xícara e meia. Tá? Como eu disse, tudo depende dos ingredientes, né? Porque a gente, principalmente o ovo, né? Que esse é o único ingrediente que a gente não tem uma medida exata, né? Porque depende do tamanho do ovo. Ela ficou numa textura boa e eu nem usei todos os ingredientes. Então agora vou colocar meia xícara, uma xícara de chá de sal e meia xícara. Uma colher de chá de sal, não é meia xícara, pelo amor de Deus, né? E uma colher de sopa, meia colher de sopa de fermento, tá? Como está na descrição ali, a gente às vezes se embanana. E para finalizar, este aqui é opcional, eu tenho aqui umas 25 gramas de queijo parmesão, tá? Vou colocar para dar um sabor e às vezes ele dá uma corzinha na hora da fritura, tá? Não precisa ser muito não, porque o parmesão também é salgado, tá? Cuidado. E aí, vamos mexendo. E vai vendo a textura. A ideia agora é deixar uma massa homogênea. Bom, então eu incorporei todos os ingredientes. Veja, não usei tudo, acabei não usando todos. Então foi mais daquela quantidade que está na descrição.
Eu usei 1,5 xícara de farinha, foi menos. Aqui, ó, ela já ficou numa consistência boa. Tá? É mais ou menos isso que a gente quer. Tá? Porque senão fica difícil depois para fritar. Outra coisa, nós colocamos fermento em pó aqui. Tá? Lembrando, fermento químico, esses fermentos químicos, não são fermentos para fermentação longa. Então, usou, colocou, a massa tem que ser usada. Talvez, dependendo das condições, você pode deixar num bol, numa jarra, de um dia para o outro, mas não mais do que isso, porque depois ele perde o efeito. Tá? Então, fermento químico não é um fermento para fermentação longa. Tá? Fermentação longa, fermentação dupla são os fermentos biológicos. Então, cuidado só, porque... Então, agora, vamos deixar a nossa massa descansar uns 10 minutinhos só para ativar o fermento, né? Que ele já está começando a respirar. Enquanto isso, eu vou preparar o fogareiro. E a gente já volta. Bom, voltamos com tudo arrumado, né? Já coloquei o óleo para esquentar. É uma receita que é fritura, né? Por imersão. Vai óleo, bastante. Estou usando aqui uma panela pequena, não fiz muito, para a gente fritar os nossos bolinhos de chuva. Mas é fritura, não tem jeito. Aliás, é a graça do bolinho. Então o nosso óleo está quente, está por volta de uns 170, 180 graus. Estou sem termômetro aqui, mas enfim. Você vai controlando a temperatura conforme a fritura, né? Não deixa ele ficar muito queimado, né? Se você vê que ele frita muito rápido, o óleo está muito alto. A temperatura está muito alta, então vai controlando. Então vamos ver como é que está o nosso aqui. Vamos ver. Vou fazer aos poucos, porque lembrando que cada vez que a gente põe, vai esfriando o óleo, né? Então, e aí a gente vai controlando. Acho que o óleo está um pouquinho quente, a gente já vai regular ele. Primeira fornada. Fornada de frituras. Você pode pôr direto no papel toalha, enfim, eu faço sempre na fritura, né? Técnicas de mamãe, né? A gente põe numa peneira para escorrendo quando for fritura. Então, tudo que eu faço fritura a gente põe assim, né? Vai secando um pouquinho, para escorrer um pouco do óleo. Fritura é fritura. E aí, vai fritando até o final, né? E controlando o fogo. E ouvindo talvez o passarinho que está feliz da vida aí fora. O cheiro tá bom. Faz, aproveita. Eu sei que todo mundo conhece o bolinho de chuva doce, mas esse fica bom. Esse é sabor de infância. Bom, aí você vai fritando. Só lembrando que a função do fermento é, né? Ele vai criando bolhas de ar. Por isso que na hora... E principalmente o fermento químico, ele ativa no calor. Na hora que você frita, por isso que ele... Pô. Então controla, porque às vezes ele mesmo vira. Mas vai né, observando aqui, vai controlando a fritura, que ele mesmo acaba, né, na hora de fazer as bolhas de ar, ele acaba fazendo. Então essa é uma das funções do fermento aqui. Encorpar a massa e, né, que aí ela fica mais leve para fritar. Senão ela ficaria né, como dizia minha avó, um afunda-pato. E os bolinhos estão fritos. Ficou bonito. Vamos ver se ficou bom. Opa, caindo já estão fora da travessa aqui. Aproveitar, antes, né? Vou dar um recado para uma pessoa em específico que eu sei que vai perguntar, que é tradição, né? Então isso aqui vai para você, Pontaroli. Sim, essa escumadeira é diferente. Eu comprei em loja de produto oriental, lá na Liberdade, em São Paulo. Quem quiser tem, né? Portanto, tem lojas de produtos orientais, tá? Fica a dica, porque eu sei que ele vai falar alguma coisa. Valeu, abração, Pontaroli. Super, valeu. Então, vamos agora comer os bolinhos de chuva salgados. Fica bom. Bom, um cafezinho agora seria melhor ainda. Tem mais gente aqui me circulando
me circundando, né? Esperando o bolinho cair aqui, rezando para o bolinho cair no chão. Mas vamos lá. Um cafezinho, uma cerveja, enfim. Faz, aproveita. Fica ótimo, tá? E aproveitando, tem mais 2 vídeos aqui. Assiste, faz uma maratona no canal, né? Compartilha. E já que você vai escolher os 2 vídeos, está pertinho ali, de novo, como eu disse, dá um like, se inscreve se você não é inscrito ainda, faz a receita, me marca lá nas redes sociais, me marca no Instagram, me marca no Facebook, aqui, comenta aqui no próprio YouTube, né? Faz lá e avisa. Fica bom, aproveita. Deixa secar um pouquinho, né? É fritura, mas fritura é vida, é bom, é ótimo, não tem jeito, né? Prego frito fica bom. Valeu!